Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com a premissa de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo aqueles temas de relevância que mexem os ativos do mercado, mas também aquelas reflexões, aqueles insights que você não pode deixar passar para fazer uma gestão melhor da sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos bater um papo com a Marília da Costa, que é Head Jurídica da atual DTVM, sobre a Resolução 75, as inovações que ela traz e, por que não, como aproveitar essa nova onda de mercado, quais são os novos produtos que vão surgir, como utilizar esses produtos para a sua carteira de investimentos ou para a sua estruturação em captação financeira. Marília, é um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos começar do começo, para quem está chegando agora, quem está se localizando. Conta pra gente o que é a ICVM 175. A resolução CVM 175, ela passou a ter vigor a partir de outubro de 2023. Ela veio a partir ela foi um start dado pela Lei de Liberdade Econômica e ela uniu. Antes nós tínhamos a resolução, a instrução 555, 578, para cada fundo, para cada tipo de oferta, a gente tinha uma instrução diferente. Então, a 175, ela consolidou todas essas instruções. Então, a gente tem uma parte geral que trata de um pouco de tudo, um apanhado geral de todos os fundos, e um anexo para cada um desses tipos de fundos. Então, o primeiro anexo fala de fundo de investimento financeiro, que era o antigo 555, o segundo de FDIC, e ela trouxe também uma estabilização. Alguns temas que a gente tinha dúvidas, que não eram muito esclarecidos, a 175 trouxe esse esclarecimento para nós. E ela está vigente desde outubro do ano passado, de 2023. Ela funciona como, tem uma palavra que estava muito na moda, especialmente ano passado, ela funciona como um arcabouço, né, geral desses fundos de investimento. De fato, antigamente, você falou do 555, né? Sou da época do fundo 409. Né? Então, você tinha o 409, lá o 555, que é o fundo de mercado padrão, e os fundos estruturados foram sendo criados e criadas instruções para cada um deles. Né? Isso, de fato, dificulta um pouco a compreensão do lugar de cada um. Né? Inclusive na Com Dinheiro, toda vez tinha que ficar pensando se eu tinha que colocar os estruturados ou não, todo o filtro que eu ia fazer. Você comentou que ela começou a entrar em vigor ano passado, mas ela tem steps de viradas, não é isso? Exatamente. Como é que funciona essa dinâmica e quais são os pontos que estão sendo discutidos justamente para você até consolidar essa resolução? No momento da virada, em outubro, todos os fundos já registrados passam a ser considerados de classe única. E um outro ponto que é tratado nessa instrução é com relação à responsabilidade. Todos os fundos atualmente registrados, então, são classe única de responsabilidade ilimitada. A questão da responsabilidade, ela era omissa nas instruções anteriores. E a gente vai falar disso aqui também. Sim. Então, todos os fundos já registrados estão, entre aspas, adaptados para esses dois pontos. Todos os fundos, a partir de outubro, que começaram a ser registrados, eles devem entrar já atualizados, já nesse formato que a 175 prevê. E aí, a exemplo do FDIC, que o prazo de virada de chave dele para que todos os fundos registrados estivessem adaptados seria agora 1º de abril, mudou para 29 de novembro, dando aí mais um prazo para todo mundo se adaptar. Tanto os anexos quanto as datas de adaptação dos fundos foram sendo liberados aos poucos, para dar um tempo para os administradores e gestores se adaptarem também. Muitas atividades que eram exercidas pelos administradores passaram para o gestor, e então exige também uma adaptação organizacional das empresas que prestam esses serviços. Então, pouco a pouco elas serão liberadas. Você trouxe um ponto aí que é interessantíssimo. A gente tem a gestão de fundo, a tomada de decisão da gestão de fundo, historicamente passa pela cabeça do gestor, né? Que é bastante natural
quem toma as decisões de investimento, ser a cabeça pensante por trás do fundo. No entanto, o responsável jurídico pelo fundo, historicamente, é o administrador, né? E isso gerava uma série de confusões. Então, se você se desenquadra na sua posição do fundo, que a CVM bate na porta do administrador primeiro. Como é que fica essa nova dinâmica com a 175? A 175 tornou administrador e gestor prestadores de serviço essenciais do fundo. Então, atualmente não existe mais hierarquia entre esses dois prestadores. Antes era o administrador quem contratava os prestadores. Hoje, administrador e gestor não tem mais hierarquia, não são mais responsáveis solidários, cada um vai responder na limitação ali das suas atividades. E com isso, se dividiu também a possibilidade de contratação. Então, o administrador continuará contratando escrituração, auditoria de fundos, mas o gestor ele vai ter a possibilidade de contratar um cogestor, e ambos responderão na medida das suas atitudes, né? Então, como você falou, não vai mais acontecer de a responsabilidade cair apenas em cima do administrador. Atualmente, o gestor tem tanto poder quanto responsabilidade no fundo, quanto o administrador. Não, antigamente acontecia uma maluquice mesmo. Você era um gestor de fundo, queria abrir seu fundo, você tinha que arrumar um administrador que te contratasse. Só convenhamos que isso aqui é uma regra feita para não funcionar. E era o comum. E era o comum. Só que também não é por maldade, ninguém quis manipular o mercado. A regra se deu dessa forma e você foi construindo os instrumentos para criar o fato dada a regra, não é isso? E, de fato, a gente tinha essa responsabilização do administrador por falhas cometidas falhas ou não, enfim, por atos praticados pelo gestor, que também não era muito inteligente. Agora, você tem a figura também, você comentou, da responsabilidade limitada. Então, o que é essa figura de responsabilidade limitada e como ela se difere do modelo de cotista único que a gente tem hoje? Atualmente, vamos separar aqui a vigência da 175, tá? Nos fundos regidos pelas instruções e não pela resolução, a responsabilidade ela já era ilimitada. Isso significa que você, como cotista, era responsável por eventual patrimônio negativo do fundo, por arcar com as obrigações desse fundo se desse um super problema e o fundo ficasse super no vermelho. Então, às vezes, um cotista poderia entrar com R$50, estou dando um exemplo, conta de padaria aqui, com R$50 e precisar arcar com dívidas muito superiores a esse valor. Essa é a responsabilidade ilimitada. Com a 175, com a vigência da 175, a gente dividiu em dois tipos de responsabilidade, a limitada e a ilimitada. Todos os fundos que não forem adaptados, eles são considerados fundos de responsabilidade ilimitada. Então, o cotista ele vai arcar com eventual patrimônio negativo aí na medida do quanto esse patrimônio chegar. Como aconteceu com o Special Situation no ano passado. Exatamente. Nos fundos com responsabilidade limitada, o cotista ele é responsável na medida, no limite do que ele entrou, do que ele aportou. O artigo 6º ou 8º da 175, ele fala que para o fundo ser considerado um fundo de responsabilidade limitada, a sua razão social tem que ter o sufixo responsabilidade limitada. Então, antes a gente via muito fundos de investimento de direitos creditórios não padronizados. O NP deixa de existir, apesar dos não padronizados, os direitos creditórios não padronizados ainda existirem. O fundo não tem mais a obrigação de ter o não padronizado na sua razão social, mas naquele lugarzinho onde estaria escrito não padronizados vai estar lá a responsabilidade limitada. É muito importante se atentar, porque os cotistas novos que entrarem em novos fundos de responsabilidade ilimitada, eles precisam assinar um termo que é mais ou menos como aquele termo de adesão em ciência de risco, mas serve para uma outra finalidade. É um termo de ciência de responsabilidade limitada, atestando ali que ele sabe que ele pode ter um problema maior do que ele está aportando. Mas a ideia é que, por exemplo, um fundo multimercado, ele seja constituído como responsabilidade ilimitada, não, dado que é um fundo aberto. Não acho que necessariamente.
O que eu estou pensando é o seguinte, imagina, para um FDIC, em que você tem cotas, sistemas de subordinação, etc., é natural que, por exemplo, as perdas marginais fiquem concentradas no cotista subordinado, né? Mas se a gente fala de um fundo aberto, um fundo multimercado, que toda a gestão fica num pacote só, quem vai ficar com a responsabilidade limitada no colo para os cotistas de varejo ficarem com a responsabilidade limitada na mão, sabe? Mas aí eu vou te trazer uma outra pergunta. Assim, esse é um debate legítimo, o pessoal acha que a gente combina as coisas antes, não é verdade? A gente, de fato, tem discussões. Desenvolvendo aqui. Exato. Qual é a vantagem de você ingressar num fundo de responsabilidade ilimitada, você como cotista? Nenhuma, exatamente. Então eu fico pensando, quem é que vai ficar com essa bucha na mão? Para pensar isso. Dado que você tem mais... Porque você começa a criar um desequilíbrio entre oferta e demanda. Você tem o normal você querer ter a sua responsabilidade limitada. Para saber, para se programar mesmo, né? Eu posso perder até aqui. E aí, fazendo de novo paralelo com as cotas, com o sistema de subordinação, tem um motivo óbvio pelo qual geralmente quem está estruturando o FDIC quer ficar com a cota subordinada, que é ganhar o rendimento excedente. E aí, você vai para o mercado com cotas com rendimento excedentes, e aí vem uma outra pergunta. A gente tem um modelo de cota única aqui no Brasil, né? Exceto pelo sistema de subordinação de FDICs, mas essencialmente cotas únicas. Nos Estados Unidos, no mercado americano, já era comum você ter cotas distintas embaixo de um mesmo fundo. Então, o mesmo fundo pode ter uma cota especial para um investidor institucional diferente para o investidor de varejo. E a 175, que é resolução, não instrução, como eu falei no começo do programa, resolução 175, ela cria a possibilidade de ter novas classes diferentes de cotistas. Isso não piora a transparência do fundo? Boa pergunta. A 175 trouxe também, já para contextualizar quem não está super atualizado, ela trouxe também então a possibilidade de termos classes distintas e subclasses distintas. A classe ela vai atuar ali na linha do ativo e a subclasse no passivo. Então, com relação à transparência, você me perguntou, né? Exato. Eu acredito que os prestadores de serviço eles terão um esforço maior, porque a obrigação institucional do administrador e do gestor serem transparentes e dever fiduciário. Terem o dever fiduciário. O dever fiduciário é uma obrigação que é a prioridade, assim, né? Não lesar o cotista de forma nenhuma. Então, eu não acho que vai faltar transparência, mas eu acho que vai dar mais trabalho para os prestadores. Vai ter um cálculo de cota para cada subclasse. Os ativos eles vão poder não se comunicar entre as classes. As classes elas vão poder ser fechada, aberta, restrita, que é para os investidores com interesse único e indissociável. Então, essas minúcias darão mais trabalho na vida do fundo. Mas eu não acho que você investindo num fundo que tem um administrador correto, um gestor que prezam por trabalhar dentro da lei, que o cotista vai ser lesado com relação à transparência, porque é a premissa máxima do trabalho do administrador e do gestor. O que eu penso muito hoje a gente tem a Com Dinheiro gera lâminas para os gestores, para administradores e para os distribuidores. Já é difícil a figura, por exemplo, para fundos de fundos, a figura de uma taxa de administração máxima. Já fica confuso. Você coloca a taxa do fundo, que é a mínima, ou você coloca a taxa máxima na lâmina. Mas se você coloca a máxima e não explica, o cotista pode achar que está pagando uma coisa que ele não está. Se você coloca a mínima e máxima, o cotista não entende nada por que tem duas taxas de administração. Isso por si já é uma... O que eu estou pensando é como é que quando você for no banco, falar, eu quero aplicar nesse fundo aqui, como é que vai vir a lâmina dele? Ele vai aparecer o nome do fundo, embaixo cota... de varejo, e aí vai ter a taxa de administração, vai ser a daquela série. Eu fico pensando muito em como vai ser a dinâmica de comunicação, não por má fé do administrador, mas por trazer um ponto a mais de complexidade para essa conversa com o mercado, que já não é fácil, né? Sim, concordo. E
Eu acho que isso, como alguns outros pontos que a 175 traz, a gente vai descobrindo conforme as coisas forem acontecendo. Hoje eu sinceramente não consigo imaginar como seria, especialmente para fundos de varejo, como você mencionou. Eu tenho muita dificuldade de imaginar, mas eu acho que a gente vai aprendendo com o passar conforme nesse momento, embora a CVM tenha postergado o prazo para FDICs, muitos FDICs já estão sendo adaptados. E é nesse pedaço de tempo que a gente vai começar a encontrar inconsistências, problemas, o site que não está atualizado ainda, como faremos? Porque o site da CVM ainda não está adaptado para a gente registrar o fundo como 175. Então, muitas coisas vão sendo descobertas aí no decorrer do tempo. E eu acho que de abril a novembro vai dar bastante tempo para a gente encontrar também problemas que precisam ser discutidos ou melhor desenvolvidos. Você vai criando e debatendo justamente esses trade-offs, né? O exemplo do fundo aberto, multimercado. Se você coloca responsabilidade limitada para captação ser genérica, você tem que pedir para todo mundo assinar um termo de responsabilidade, que toda vez que ela se aplica. Eu digo, é diferente você tem um API que você uma vez respondeu e todos os seus investimentos ficam naquele guarda-chuva. Não, você vai ter que ficar falando, olha, esse fundo eu aceito correr responsabilidade limitada. Fica um saco. Só que se você fala, não, então eu vou deixar todo mundo com responsabilidade limitada no varejo, eu preciso buscar um conjunto de investidores para correr desproporcionalmente o risco da responsabilidade ilimitada. Então você vai ter que ter um fundo que compulsoriamente você vai ter que criar essas castas para conseguir tornar viável para o mercado. Isso tudo vai ser um teste de mercado, né? Você vai ter que ir a mercado, ver como os players se ajustam, porque é uma dinâmica diferente e aí você que olha a estruturação desses fundos pode dizer melhor que eu, mas tem essa dificuldade maior na geração dos documentos, mas facilita as estruturas das gestoras que não tem que ficar criando um fundo para cada público, né? Exato. Nesse momento, as casas com as quais eu tive contato não estão fazendo diversas classes. Eu acho que todo mundo está um pouco apreensivo ainda. Mas, em se tratando de fundos com objetivos muito semelhantes e tal, eu acho que vai ser uma grande economia. Você ter a possibilidade de trabalhar um único fundo com diversos objetivos, com diversos ativos e tal, eu acho que vai ser uma... Eu queria ter usado essa palavra para falar da 175 e não me lembrei. Mas vai dar uma enxugada mesmo, vai juntar um pouco eventuais problemas e tudo mais. Eu ainda não sei como está sendo a dinâmica de fundos de outras casas que estão trabalhando com outras classes e diversas subclasses. Mas eu imagino que trará dificuldades, mas também facilidades de você ter um único fundo e tal. Você não tem que montar carteiras diferentes, mas ainda me soa estranho como é que você vai ter... A gente divulga as carteiras dos fundos na CVM. Se você tem essa ideia, né, do acesso, você está investindo no fundo, mas sua rentabilidade se aloca num conjunto desses ativos, não do fundo inteiro. Eu vou acessar a carteira da CVM e eu vou ver o quê? A carteira do fundo, a minha carteira do meu? Eu mando para a CVM toda a carteira, eu mando a carteira por classes. Eu suponho que realmente a gente não tenha visto ainda as emissões de classe, porque quando isso acontecer, vão ficar ligando lá na Conta Dinheiro, falando como é que você vê a lâmina da classe. Como isso eu sei que ainda não aconteceu, porque ninguém me perguntou, eu realmente suponho que o pessoal tem essa apreensão mesmo. E as dinâmicas, né, não mudam só na conversa com o mercado. A própria assembleia mudou, não é isso? Agora você pode ter direitos desproporcionais. Conta um pouquinho dessa história. O que mudou no sistema de aprovações, nas assembleias, as chamadas às reuniões e os votos aí com o advento da 175? Acho que a principal mudança é com relação às assembleias especiais. Antes existiam as assembleias gerais, que poderiam ser ordinárias ou extraordinárias, mas hoje a gente ainda tem as assembleias gerais, que elas vão servir, todos os cotistas daquele fundo, independente de classe, de subclasse, serão convocados para essas assembleias. Ali serão discutidos assuntos que são
inerentes a todos os cotistas, a estrutura do fundo como um todo. Nas assembleias especiais, que é a novidade, serão discutidas apenas as matérias inerentes àquela subclasse de cotistas. Então, se você investe na subclasse A e eu na B, é possível que estejamos em assembleias diferentes, que um não esteja presente na assembleia do outro, especificamente porque se possibilitou a contratação de um consultor de investimento para uma única classe, os assuntos tratados nas assembleias especiais serão das particularidades que aquela classe vai tratar dali para frente. Eu permito hoje, só para confirmar meu entendimento, antes da 175, cada cota pesava uma cota nas assembleias. Então, se eu quisesse abrir uma votação, não importa se eu sou da gestão ou não, todo mundo está com a mesma classe e um voto vale um voto. Mas, atualmente, eu posso ter assuntos a serem debatidos por classes específicas. Então, eu tenho a assembleia, ela vai decidir sobre o meu cercadinho. Mas, outra coisa, daria para ter votos desproporcionais? Então, por exemplo, eu sou gestor do fundo, lá Mark Zuckerberg, né? Eu tenho 10% do Facebook, só que eu mando em 80% porque eu sou fundador e assim eu montei a resolução da empresa. Daria para fazer alguma coisa semelhante com o fundo? Então, o gestor tem 10% das cotas do fundo, mas ele tem 80% de direito a voto. Sim, aí eu vou separar em 2 pedaços, tá? O primeiro o cotista, por si só, ele pode ter mais de uma cota. Então, é possível que um cotista detenha 80% daquele fundo, e aí um voto dele vale por 80%. Para fazer aqui uma correlação, um prédio. É possível que uma pessoa possua vários apartamentos num prédio, enquanto outras pessoas possuem apenas um. O voto daquela pessoa que possui diversos vai ser relacionado à quantidade de apartamentos que ela tem. Então, isso já é uma coisa que já era prevista antes e que segue valendo agora. Com a 175, é possível que os cotistas tenham direitos políticos diferentes. Só que aí, peso de voto, eu acho que é o principal ponto. O que precisa se observar e com muito cuidado é com relação à transparência. Para que um cotista tenha o direito de voto, para que uma classe tenha direitos maiores do que uma subclasse, perdão. Uma subclasse tenha mais direitos do que outras, é preciso que isso esteja muito transparente no regulamento. Tá? O regulamento ali, todos os regulamentos, eles têm uma parte que fala das cotas, dos direitos que elas têm, e uma outra parte que fala de assembleias, que vai falar sobre quórums. Então, é importante que o cotista sempre esteja atento. Eu sei que é um documento muito, muito longo, né? Geralmente os fundos têm, 30 páginas. É importante ler tudo para saber exatamente aonde você está entrando, né? Saber se alguém tem mais direitos do que você. Eu acho que isso tudo é muito importante e precisa, é obrigatório que esteja contido no regulamento, no seu anexo. Essa conversa com o público, de novo, é muito importante para evitar que a gente se descase, né? Agora, a gente sabe que, na prática, poucos cotistas leem o regulamento integralmente dos fundos, né? Então, aí, esse é até um ponto que a CVM tem que ter na sua balança também. Ela vai ficar na CVM a responsabilidade de fiscalizar atos abusivos, né? Porque não dá para esperar que o mercado de varejo leia e critique o regulamento dos fundos. Não dá para esperar que eles consigam, de maneira individualizada, se proteger de alguma cilada que venha aparecer no regulamento. A CVM e também a Anbima, que é um órgão autorregulador, né? Eles têm esse trabalho que é muito importante. Eu acho que é essencial, assim. Algumas vezes não é legal ser fiscalizado, não é legal pagar multa, mas é um trabalho que precisa acontecer, porque o consumidor, né, fazendo um paralelo com o direito do consumidor, eu vejo um pouco o cotista como um consumidor desse serviço. Eu sei que
vai ter gente que achou que eu falei bobagem aí. A minha visão é de que o cotista ele é um consumidor do serviço, do serviço que é prestado pelo administrador e do gestor, e ele precisa estar protegido, sim, de eventuais deliberalidades, de eventuais abusos. E tanto a Ambima quanto a CVM, elas fazem um excelente trabalho nesse sentido. Eles estão bem presentes sempre. Se você subir, por exemplo, aqui um inside, uma informação de dentro, se você subir um regulamento errado, lapso, tô aqui falando no telefone e tô subindo lá o regulamento para a CVM, percebi, apaguei, subi de novo, a CVM imediatamente te manda uma cartinha perguntando por que você fez isso e quais atos você está tomando para que esse erro não aconteça de novo. Então, eles fazem realmente um trabalho muito presente, muito próximo com as casas que prestam serviços para os fundos, tá? Imagina o trabalho que dá fazer isso com o tamanho de time que a CVM tem. Eu admiro muito o trabalho deles. Estão sempre conosco, são muito próximos nossos também. A gente enche muito o saco deles também consumindo os dados, mas a gente sabe a importância do trabalho. A CVM tem uma diligência de primeiro tier a nível global. Isso é super bacana e a gente tem que valorizar também. E falando de transparência, a gente, mesmo antes da 175, já estava discutindo a ida de fundos estruturados, especificamente agora falando de FDICs, para o investidor de varejo. E você que tem acompanhado esse mercado e olhado essas movimentações, o investidor de varejo tem ido para os FDICs? Gente, eu tô rindo porque eu e o Felipe já tivemos essa conversa fora e eu tive uma opinião bem impopular. Eu não tenho visto, tá? Claro, eu trabalho em uma casa, né? Existem diversas, mas o mercado é muito pequeno, então os advogados se conhecem, se conversam, então eu não tenho visto muita adesão da pessoa física. Mas deveria? Eu acho que não. Eu acho que a minha opinião, e aí eu tô falando como pessoa física, tá? Não tô mais representando a empresa que eu trabalho. A minha opinião, pessoa física, é de que é um mercado ainda muito complexo para que pessoas físicas sem uma instrução muito grande, e sinceramente eu estudo todos os dias e ainda não sei tudo. Meus colegas, veio a 175, veio a 160, a gente tem que estudar tudo todo dia, a gente não sabe todas as coisas. Então eu não me sinto apta a entrar num FDIC. Se algum parente, algum amigo me perguntar, eu vou recomendar que não. Eu acho que ainda é muito complexo pra gente arriscar nosso dinheirinho assim, né? Não sei, é uma opinião minha, novamente. Minha instituição não tem nada a ver com essa opinião, é uma opinião minha, pessoa física. É importante trazer a sinceridade aqui no programa de quem está vendo o mercado por dentro. Agora, nós estamos aqui no Você com Dinheiro batendo papo com a Marília Costa, que é head jurídica da Actual, para você, investidor, acompanhar todas as novidades da 175 e ver como ela vai impactar os seus investimentos e o seu negócio. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas vocês sabem, 30 segundinhos e a gente já está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Marília Costa, head jurídica da Actual, sobre a resolução 75, sobre fundos estruturados, sobre como e o que você precisa se atualizar a respeito dos seus investimentos em fundos e como você vai absorver e monitorar o mercado, seja você como investidor, seja você como gestor de fundo, distribuidor, administrador, enfim, participante do mercado, o que você precisa estar atento com essa nova resolução. E uma dúvida que eu suponho, né, quem está nos assistindo, eventualmente a cotista do fundo, pode estar se perguntando se eu tiver alguma para atualizar, você já comentou que quem está rodando já vai virar a chavinha como responsabilidade ilimitada para todo mundo e como cota de classe única, né? Então você começa de largada assim, mas quem quiser adaptar seus fundos, quem quiser fazer algum desses ajustes e aproveitar das novidades da 175 de alguma forma, você precisa chamar uma nova Assembleia Geral, você consegue alterar isso de alguma outra... Como é que funciona essa adaptação para quem quiser se aproveitar das novidades da 175? Excelente pergunta. Todos os fundos terão de ser adaptados, tá?
eles já nascem na largada como ilimitados e classe única, mas existem outros pontos que são tratados na 175 que vão necessitar de adaptação do regulamento vigente. E aí aquele prazo que a gente falou de até 29 de novembro. Algumas administradoras vão optar por fazer adaptação através de Assembleia Geral de Cotistas, que é o meio mais transparente, né, de se adaptar ao fundo. No entanto, o artigo 52 da 175 e as instruções da CVM, elas já traziam essa faculdade, eu só não sei o artigo para te falar. O artigo 52, ele autoriza o administrador a fazer essa adaptação. Tem algumas adaptações que o administrador pode fazer sem chamar a assembleia, através de um documento chamado Instrumento Particular de Administrador. Então, o meu entendimento, a minha recomendação é de que os administradores atualizem, especialmente se o prazo fosse agora 1º de abril, chamar a assembleia, demanda, disponibilidade dos cotistas, presença e tudo mais. Então, o meu aconselhamento é de que os administradores façam, e aí uma observação importante, para que a adaptação do regulamento seja feita através de IPA, é importante que ela só traga a adaptação a 175. Então, que ela só altere o regulamento do fundo no que se refere aos parâmetros que a 175 traz. Qualquer outra matéria, então, vamos supor que vai adaptar 175 e trocar o administrador. Aí precisa de assembleia. Quando vai só adaptar para ficar dentro da legalidade, né, supondo que a resolução ela tem força de lei para o nosso mercado, quando vai adaptar só para ficar legal, não precisa de assembleia, é uma obrigação que o administrador tem de adaptar até determinado prazo, então ele não pode ficar ali à disposição do cotista. Pensa um fundo que tem 1.000 cotistas, 25.000 cotistas, chamar todas essas pessoas é muito complicado. Então a adaptação ela pode se dar através de IPA. Uma outra alteração que pode ser feita sem a chamada de assembleia é quando um dos prestadores de serviço quer reduzir a sua taxa de no meu caso, administração, né? Mas quando o administrador, por exemplo, quer reduzir a taxa que ele cobra naquele fundo, essa alteração pode ser feita através de IPA, não precisa de assembleia. A majoração precisa. A alteração sei lá, se o fundo paga 10 mil, a gente vai cobrar 5 no dia 5, 5 no dia 20, não precisa. E para reduzir, também não precisa. A majoração que exige a chamada de Assembleia Geral. Então você, administrador, está pensando em aumentar a sua taxa de administração? Pense no problema de convocar todos os cotistas. Montar uma assembleia? Não. Reduza a sua taxa e deixe o cotista feliz e o seu trabalho de back-office menor, não é verdade? É muito mais prático. Não, chamar a assembleia, aliás, você comentou, o fundo tem 5, 10 mil cotistas. Na constituição da assembleia, eu imagino que você não precise ter o quórum completo, né? Se você tiver o quórum mínimo de aprovação, seja 50% mais um, você já pode tocar a assembleia, ou se você tiver, ou tem um piso maior de participação para as votações do fundo? O regulamento ele vai trazer os quóruns específicos para cada fundo, porque existem parâmetros básicos, mas cada fundo pode ter os seus quóruns, a preferência de quem estruturou o fundo, tá? E aí é possível que sejam feitas 2 chamadas, e aí na segunda chamada a assembleia pode acontecer com um quórum reduzido. Então, geralmente, a pessoa recebe ali um edital de convocação, ela vai ver em primeira chamada 3 horas, por exemplo, segunda chamada 3h30, e aí a partir das 15h30 o fundo já consegue deliberar e aprovar matérias com um quórum um pouco menor. Maravilha. Tem uma outra coisa que muito se debatia e que era um parto, assim, porque era uma discussão difusa, uma discussão que dava margem a muito uso impróprio dos termos, que é a discussão em torno de fundos verdes, fundos ESG, fundos sustentáveis, em que não existia um parâmetro estabelecido. Então, eu fiz numa determinada ocasião, fui procurado por um instituto de pesquisa para a gente montar um ranqueamento de fundos sustentáveis no Brasil. E, poxa, o que a gente não existia
Eu não queria mandar questionário. Questionário ninguém gosta de responder. Imagina você recebendo lá questionário dos seus fundos, você não ia ficar feliz. Então eu não queria mandar questionário. O que a gente tem de dado público? Tem o Easy, né? O índice. A gente fez um ranking que era como se fosse um índice de Herfindahl por peso no Easy. Aí a gente marcou a reunião com o Instituto de Pesquisa e apresentei o resultado. O fundo mais verde do Brasil era um fundo monoações da Petrobras. Porque ela tinha mais de 100% do fundo em Petrobras, que era a maior empresa do Easy. Olha que maravilha, né? Então, o fundo mais verde do Brasil é um fundo monoações que investe numa petroleira, né? Então, esse tipo de coisa me deixava inquieto pessoalmente, mas deixa o mercado inseguro por ser frouxo a auto-intitulação de fundo verde ou fundo ESG. O que a 175 traz de novidade para estabelecer o critério do que é um fundo verde ou ESG ou sustentável? Então, essa classe de fundos, ESG ou ASG, mesma coisa, só muda a linguagem, ela precisa prever no regulamento, a razão social dela precisa ter que ela é verde, que esse fundo é verde, que ele é um fundo de responsabilidade social, etc. Um fundo ambiental, por exemplo, e o regulamento ele precisa trazer exatamente o que ele quer fazer, como ele pretende melhorar. Então, um fundo ESG que busca melhorar a questão da fome, por exemplo, o regulamento ele tem que prever como ele pretende alcançar isso e de que forma. Então, o regulamento vai ter que trazer bem explicadinho ali qual é o objetivo do fundo, o objetivo social do fundo e como o fundo pretende alcançar esse objetivo. É mais uma métrica, mais um parâmetro ali que precisa ser acompanhado. Então, tem uma pergunta que eu não sei se foi estabelecido, mas uma coisa que me incomodava também na nomenclatura dos fundos era todo mundo, na dúvida, coloca que o fundo é de crédito privado e investimento no exterior. Porque se você falar que é e não for, não tem problema. Mas se você comprar ativo no exterior e não falar que é investimento no exterior, aí você tem problema. Então todo mundo colocava em tudo, né? E vamos para a sorte. Aí tem esse problema também, ou seja, se eu for verde eu tenho que ter no nome, mas eu posso colocar no nome sem ser verde? Eu acho que Eu não fiz nenhum fundo ESG ainda, nenhum fundo de cunho social ainda, mas eu imagino que a cobrança por trás, né, eu imagino que os órgãos reguladores vão ficar em cima de entender. Seu desincentivo é que se você colocar, alguém vai bater na sua porta e perguntar se tem... O que você está fazendo? Você está reciclando lixo? Não sei, entendeu? Eu não sei como vai funcionar, mas eu imagino que exista uma fiscalização. Não basta só colocar. Você está fazendo isso que você está se propondo a fazer? E aqui no Brasil a gente tem uma questão muito séria, que é a do uso da finalidade social para lavagem de dinheiro, para coisas obscuras, né? Então eu imagino, pela minha experiência fora do mercado, que vai haver um controle maior, uma fiscalização maior por parte dos órgãos reguladores. Assim esperamos. Imagina o trabalho que é. E pior, definição de critério. De novo, a Petrobras é uma empresa verde ou não é? É uma empresa ESG ou não é? É a empresa que mais investe em pesquisa no Brasil, é a empresa que investe em social pra caramba, numa série de projetos ambientais, mas é uma petrolífera. E agora? A Vale é uma empresa verde ou não é? A gente vai ter um problema porque as coisas não são tão maniqueístas assim, né? Não é tão preto no branco. As empresas, assim como as pessoas, são esféricas. Você tem bom, enfim, depois no almoço aí eu conto umas outras histórias aí. Não vamos, senão o programa passa um carro preto aqui no estúdio e a gente não pode continuar as gravações. Mas quando a gente tem essa concepção, essa troca com os órgãos reguladores, como você, olhando de dentro, né, o seu relacionamento interno com os órgãos reguladores, existe esse apoio? Essa troca é positiva? Você comentou, né, ninguém gosta de ser multado. Mas
Porque às vezes, por exemplo, você tem na regra de trânsito, eu tenho a impressão que muitas vezes é feito para você ser multado. Você pega a rodovia, o radar está sempre na descida. Pô, você está dirigindo, porque quem dirige sabe que você está dirigindo, o carro tem uma força gravitacional atuando sobre o carro também. Então, na descida, se você estava a 90, quando você entra na inclinação, o carro acelera sozinho. E onde é que o camarada coloca o radar? Na descida. Então, dá a impressão, não dá que você tá montando a lei para pegar o sujeito, sabe? Para multar mais. E aí eu fico pensando como é a dinâmica do ponto de vista dos reguladores. E aí eu sempre quis ter a chance de perguntar isso para quem está de dentro. Então, vou passar essa pergunta para você. Como é que é essa relação? Você sente a boa vontade do regulador em ajudar a fazer o trabalho bem feito? Sem dúvida. Tanto CVM quanto a Anbima. E mencionar um problema que eu tive hoje antes de vir para cá. A B3, eles são super abertos para responder e-mail. Atender telefone é um pouco mais difícil, não vou ser hipócrita. Eu ia brigar agora com você. Eu ligo para a B3, pessoal do Up to Data, forte abraço. Com todo respeito, o telefone é um pouco mais complicado, mas até para a gente Às vezes a gente está ali numa reunião e consegue responder o e-mail com mais rapidez, né, com mais agilidade. Eu tenho a abertura de tirar dúvidas, tanto com a Anbima quanto com a CVM. Às vezes a gente não sabe se aquilo ali está certo e nesse momento de incertezas, todo mundo está precisando. Eu tive essa conversa com o meu chefe. Meu chefe é um grande estudioso, um grande professor. Clélio Gomes, posso mandar um beijo? Claro, fica à vontade. O chefe mais lindo de todos que eu tenho é o Clélio. Ele é um perfeito. E ele é muito do debate, assim. Não sabemos tudo, vamos conversar para a gente chegar num consenso. E aí a gente... todo mundo no mercado, nesse momento, está buscando aprender alguma coisa. Ninguém sabe tudo. A pessoa que fez a 175 talvez saiba ela de cabeça. A gente não sabe, então toda hora a gente tem que buscar, tirar dúvidas. E eu tenho sentido nesse momento especificamente, tanto a Anbima quanto a CVM muito abertos a nos ajudar mesmo. Tem coisas que nem eles sabem, mas a maior parte das dúvidas que eu tive nesse período aí, desde o ano passado, que foi quando a gente começou a se preparar para adaptar os fundos, eu tenho recebido bastante suporte dos dois órgãos. Inclusive o pessoal da Anbima também, forte abraço, já estão convidados a virem aqui no programa, bater um papo conosco, especialmente os trabalhos, e tem essa parte de educar o mercado como os participantes do mercado, mas tem a parte de educar os investidores também, né? Que eles fazem super bem, tem um esforço super positivo e as portas aí estão absolutamente abertas para vocês utilizarem o espaço aqui também. Agora, a gente falou sobre fundos verdes, sobre consciência ambiental, social, e eu sei que você tem uma segunda paixão, né? Além da própria atuação com o mercado de capitais, olhando para essa parte jurídica tão importante, que eu fico muito agradecido que tem alguém olhando, porque eu não entendo absolutamente nada da parte de constituição jurídica dos fundos, então é super importante ter essas pessoas para trocar e que olhem isso de perto e vivam isso. Mas além disso, você tem outras, digamos, funções sociais, né? Além de torcer para a Portuguesa, que é uma função social por torcer si para a só, Portuguesa, né? É uma função social, assim como torcer para o São Caetano. O duro é que isso é um atentado contra a sua própria saúde, né? E curiosamente, quando eu fui assistir São Caetano e Portuguesa, você não estava lá. Eu estava. Você e o Flávio estavam na torcida do São Caetano e eu estava na da Portuguesa. Eu não sabia disso. É excelente ponto, né? Então, mas de fato não tinha como saber que você estava lá. Mas, puxa, torcer para um time desse é uma função social, mas atenta contra a sua saúde, né? O colesterol, de fato, sofre, né? Especialmente triglicéridos sofrem também com esse tipo de iniciativas. Se você está assistindo a gente, pense em torcer para um time do interior ou um time da capital que não está na primeira divisão. Repense sua decisão enquanto há tempo. Mas depois você vira torcedor, aí acabou, né? Acabou, você não tem como voltar atrás. Agora, afora essa também função social de torcedora da Portuguesa, você tem um trabalho muito interessante com o UMA, né? Eu queria aproveitar também o espaço para você comentasse um pouco com a nossa audiência o que é o UMA e como é o trabalho que vocês desenvolvem por lá.
Idealizei um instituto e estou presidente desse instituto, é o Instituto Momento de Amor, que a gente carinhosamente chama de UMA. Nós atendemos cerca de 300 pessoas em situação de rua, com higiene básica, alimentação básica, água, que é um ponto muito importante para a pessoa que está na rua, é muito difícil conseguir água potável na rua. No inverno a gente leva cobertor, cup noodles bem quentinho para evitar que aqui em São Paulo, eu não sei como é no Brasil todo, mas aqui em São Paulo, quando cai muito as temperaturas, morrem muitas pessoas, né? Então no inverno essa nossa parte da rua, ela fica mais acentuada, a gente trabalha, sai mais vezes na semana, sempre que a temperatura despenca, nossos voluntários estão na rua aí atendendo essas pessoas, tentando evitar mortes. Além disso, nós atendemos cerca de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social, com uma cesta básica mensal, para que essas famílias... Eu, pessoa física, agora sem falar como Marília, eu acho que investir em famílias, garantir que famílias tenham um alimento básico ali, é a forma mais bacana de garantir que os filhos daquela família vão poder ir para a escola. Então a gente, de uma forma ou de outra, acaba melhorando um pouco o futuro daquelas pessoas, que bem alimentadas, as crianças vão estudar um pouco melhor, vão ter mais chance de se concentrar e não vão precisar sair para trabalhar tão cedo, né? Além disso, nós atendemos animais em situação de vulnerabilidade, então tanto na comunidade que recebe as nossas cestas básicas, quanto nas ruas, as pessoas que nós atendemos, todos os animaizinhos, cães e gatos, recebem ração, comedouro, bebedouro, eventualmente vacinas, algum atendimento médico que necessitem, a gente consegue dar direcionamento. E por fim, o trabalho mais bacana que a gente faz é o de dignidade menstrual, que é levar o aconselhamento de médicas ginecologistas, o acesso ao absorvente, que hoje existe aqui em São Paulo, as pessoas carentes conseguem ir até um posto de saúde buscar o seu absorvente, até bem pouco tempo atrás não era possível, então nós entregávamos absorventes, lenços umedecidos, papel higiênico. Na rua esse acesso é bem precário e eles precisam muito. E aí nas comunidades a gente, no ano passado, fizemos uma parceria com uma empresa social que fabrica absorventes de pano, então todas as mulheres daquela comunidade têm ali uma quantidade de absorventes de pano que vai suportá-las por 5, 6 anos. Eu admiro muito o trabalho que a gente faz, estou presidente nesse momento e te trouxe alguns presentes. Um deles foi feito por uma empresa que é conduzida por uma mulher, então nossa preocupação, além desses atendimentos, é sempre de consumir de pequenos empreendedores, de pessoas que para aquela pessoa, uma velinha vai fazer diferença. Então, comprando essa vela aqui, a pessoa ajuda não só uma super empreendedora, mas também a nossa causa, porque uma parte das vendas vem direcionada à nossa ONG. Obrigado. Bergamota. Eu adoro essa vela, é a minha preferida. Cara. Puxa, pessoal, aqui o presentinho. Não espero nada diferente dos convidados, ok? Então, por favor, tragam seus presentinhos, mas, puxa, fantástico o trabalho. E com esse propósito de girar a própria comunidade empreendedora também, né? Sim, nós procuramos sempre comprar também do pessoal ali do bairro da comunidade para trazer uma força maior. Então, às vezes, comprando de um grande fornecedor, nós teríamos um preço um pouquinho melhor, mas fazer a diferença numa família que a gente sabe que vai utilizar super bem aquele dinheiro é a melhor parte. Então, buscamos sempre comprar do pessoal ali da região também e de pequenos empreendedores. Esse segundo presente, não só meu, mas dos sócios do Grupo Libertas Actual. Para quem não sabe, a Actual é uma empresa do Grupo Libertas que já faz gestão de fundos. A Actual veio para fazer administração. Eu amo esse caderno. Foi pessoalmente Eduardo Bertelli, o nosso gestor, que falou para eu te trazer. Eduardo, inclusive, está convidado já a participar aqui do programa também, o pessoal da Libertas e da Actual. Muito obrigado pelo carinho. Então, presente de todos os sócios para você e muito obrigada pelo espaço para a gente poder conversar aqui. Desculpa se eu falei alguma bobagem. De forma alguma. Inclusive, deixa eu aproveitar para te perguntar, numa... Como vocês se organizam? Quem quiser, quem está eventualmente assistindo a gente, gostou da causa, quer saber mais de vocês ou quer de alguma forma contribuir, seja com serviço, seja com
doações, ou no limite é um empreendedor regional e aí quer usar vocês também para distribuir os produtos. Conta um pouquinho para a gente da estrutura e de como encontrar vocês. Nós estamos no www.umanasruas.com.br ou no Instagram, @umanasruas. Pode mandar uma mensagem por qualquer um dos dois canais. Para se candidatar para ser voluntário, nós sempre precisamos de mais mão de obra, sempre. A mão de obra voluntária em São Paulo é super escassa. Doações de qualquer valor. Pensa, por exemplo, que um sabonete custa 80 centavos. Então, qualquer 50 centavos faz uma super diferença. Então, doações de qualquer valor para o pix@umanasruas.com.br e manda uma mensagem para a gente lá. Fazer parceria, divulgação, se tornar voluntário, para ter acesso às nossas contas. Os nossos apoiadores recorrentes, eles recebem mensalmente uma planilha com tudo que a gente gastou, o extrato da nossa conta naquele mês. Eu tento fazer tudo com a maior transparência. Então, vai ser um prazer receber mensagens, e-mails, como vocês preferirem. Então, fique à vontade de seguir. Você pode confirmar também, se você quiser deixar contatos, redes sociais suas também, fica absolutamente à vontade, porque é um trabalho social importante, acho que é bacana de dar esse espaço também. Obrigada. Eu estou no LinkedIn como Marília da Costa e no Instagram como _lusa, não era brincadeira a parte da portuguesa, eu realmente torço para portuguesa. A ponto de colocar o nick do Instagram. Foi uma coisa de adolescente que eu nunca mais consegui mudar. É impossível, você pode trocar de muitas coisas. Você pode trocar, inclusive, você troca de namorado, troca de muita coisa, mas de time de futebol é inacreditável como é difícil mudar. E, naturalmente, não posso deixar de pedir também, deixa os contatos da Actual. Quem quiser procurar a Actual, os serviços, inclusive, da Actual, da Liberta, sobre a administração de fundos, quem quiser procurar vocês, como pode encontrar? Estamos também no LinkedIn e no Instagram, Libertas Asset ou Actual DTVM, nas duas redes sociais. O contato @actualdtvm.com.br é o melhor canal para dúvidas em geral. Contato @libertasasset.com.br também, que ali tem um representante de cada área naquela chave. Eles recebem, vão tratar a demanda com o melhor carinho e delegar lá dentro para que seja atendida no menor tempo possível. Marília, muito obrigado pela participação, foi um prazer receber você aqui. Quando você sabe que há um tempo já eu provocava essa participação, fiquei muito feliz de finalmente você ter aceito o convite. Eu espero que você tenha gostado também. Eu adorei, foi uma experiência muito legal. Muito obrigada, Fih, pela confiança e pelo espaço. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado à Actual DTVM por ceder aqui a participação da Marília para esse bate-papo. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BBC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, aquelas perguntas de relevância que você precisa estar atento na hora de pensar a sua carteira de investimentos e o seu negócio. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você e ao seu dia a dia, seja na sua empresa, seja nos seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, seu feedback aqui sobre o programa lá em contato@comdinheiro.com.br. Mais uma vez, é sempre um prazer entrar na casa de todos vocês através dos nossos canais, seja via TV, seja via YouTube. É sempre muito bom poder contar com a confiança de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. E até a próxima!